Estimados amigos, camaradas, vivemos um tempo e um momento de grande importância e de grande exigência na vida nacional. O nosso povo é chamado a tomar uma importante decisão sobre o futuro imediato da nossa vida coletiva. A eleição de deputados para a Assembleia da República coloca-nos perante o desafio, que é também uma oportunidade, de criar condições para responder aos muitos e graves problemas que o nosso país enfrenta. Problemas que não são de hoje e que a epidemia veio agravar. Problemas que são o resultado de décadas de política de direita. Uma política pela qual respondem nos seus aspectos estruturantes tanto PS como PSD. Partidos que partilham a responsabilidade por décadas de abandono do interior e daqueles que resistem em habitá-lo. Décadas de despovoamento, desertificação económica, insuficiente investimento público, desinvestimento e encerramento dos serviços públicos, deixando as populações cada vez mais entregues à sua sorte. Partidos que partilham responsabilidades pelos graves déficits estruturais do país que se foram acumulando. Desde logo, um volumoso e persistente déficit produtivo, consequência direta da desvalorização da agricultura, da indústria e dos nossos recursos nacionais. Desde há muito que alertamos, um país que não produz fica amarrado à dependência e ao endividamento. A solução para dever menos é produzir mais, mas pela mão dos sucessivos governos, o país desaproveitou as suas potencialidades e recursos e foi substituindo produção nacional por importações, quando podia e devia ter feito o contrário. Vai fazer agora 20 anos que começaram a circular as notas de moeda e moedas em euros. E é bom confrontar a realidade com as promessas que então fizeram PS-PSD, que diziam ser este um grande desígnio nacional. Prometeram crescimento económico, trouxeram estagnação. Prometeram a aproximação dos salários mais elevados da Europa, trouxeram os baixos salários e reformas e a perda do poder de compra. O salário médio português anda hoje à volta dos 1.000 euros, quando o salário médio na zona euro está acima dos 1.900 euros. Prometeram emprego, trouxeram desemprego, precariedade e imigração. Prometeram convergência com as economias mais desenvolvidas, trouxeram a dependência e a dívida. Prometeram investimento, trouxeram o desinvestimento e o sufoco dos serviços públicos. Sim, os serviços públicos estão fragilizados, com particular evidência o Serviço Nacional de Saúde, que definha, ao mesmo tempo que crescem os lucros dos grupos económicos que fazem negócio com a doença. Foi sempre à sombra dos partidos e das políticas de direita, de um dito bloco central, dos negócios e dos interesses, que estes grupos cresceram parasitando recursos do Estado. Ao mesmo tempo que em extensas zonas do país, como acontece aqui no Distrito, faltam médicos de família e outros especialistas, encerram valências hospitalares, faltam equipamentos e exames. Como é o caso do equipamento para realizar ressonâncias magnéticas, que em todo o Distrito de Bragança só existe no privado. Que assim se faz negócio embolsando recursos públicos, à conta da recusa do Estado em investir no Serviço Nacional de Saúde. Estão também fragilizados a agricultura e o mundo rural. Décadas de política de direita de sucessivos governos e da política agrícola comum da União Europeia promoveram o abandono da produção agrícola e em grande parte do país trouxeram-nos a um déficit da balança agroalimentar que se mantém nos 3.000 milhões de euros anuais. Décadas de política de direita e da PAC destruíram mais de 400.000 explorações agrícolas e particularmente as mais pequenas, deixando atrás de si um rastro de abandono,
de terras sem gente e sem vida. Aqui nestas terras que já produziram batata da melhor do país, onde o cereal é de uma qualidade superior, onde o azeite produzido das formas tradicionais se articula com a produção das melhores carnes, as populações sabem bem do que falamos. Primeiro, destruíram as estruturas de recolha, transformação e distribuição dos produtos alimentares, como o complexo agroindustrial do Caixão, que podia garantir o escoamento a preços justos da produção, elevando e projetando a atividade agrícola na região. Depois pagaram para arrancar vinha e olival. Depois ainda distribuíram apoios num tabuleiro que está sempre inclinado para o lado do grande agronegócio. A reforma da PAC, agora concluída, aprovada pelo PS e PSD, ao invés de dar resposta aos problemas, servirá para manter tudo na mesma, com os pequenos e médios agricultores, mais de 90%, a receberem menos de 30% das ajudas, enquanto os maiores, apenas 10%, ficam com 70% do bolo. Hoje, todos os dias, nos chegam relatos de explorações agrícolas com dificuldades face ao aumento brutal dos preços dos fatores de produção, sementes, adubos, fertilizantes, fitofármacos, combustíveis, que por vezes ultrapassam os 100% em poucas semanas, ao mesmo tempo que os preços pagos à produção pela grande distribuição se mantêm fixos. É necessário garantir a valorização da pequena e média agricultura e da agricultura familiar, tão importante para o país e para a vida das populações de Trás-os-Montes. Nos últimos anos, foi graças à intervenção da CDU que se iniciou um caminho de valorização da agricultura familiar com a publicação do seu estatuto. A questão que agora se põe é a garantia de, na próxima legislatura, lhe assegurar os apoios e os benefícios correspondentes e de, no quadro da PAC, garantir apoios apenas a quem produz e valorizar o regime da pequena agricultura, atribuindo-lhe o máximo permitido pelos regulamentos. Mas é também necessário que se concretizem os apoios à eletricidade verde, aprovados por nossa iniciativa na Assembleia da República, mas que o governo do PS quis entravar. Sim, precisamos mesmo de outra política para garantir a nossa soberania nacional, com a dinamização da produção dos bens alimentares de que o nosso povo precisa. O país precisa de soluções para os problemas que enfrenta. E é esse o nosso compromisso e o nosso objetivo. Encontrar e concretizar a solução para os problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Soluções para assegurar o aumento da produção nacional, a criação de emprego, o apoio às atividades das pequenas e médias empresas dos mais diversos setores. Soluções para promover um aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional como condição de justiça social e de desenvolvimento económico. Não há futuro para um país baseado em baixos salários e em trabalho precário e sem direitos a que urge pôr fim. Soluções para travar a saída de gente para a imigração, a saída de milhares de jovens que continuam, que estão a ser privados do direito a serem felizes no seu país. Soluções para combater a significativa quebra demográfica que os resultados provisórios dos censos de 2021, ontem divulgados pelo INE, confirmam e apoiam a livre decisão de ter filhos, assegurando, entre outras medidas, a gratuitidade das creches para todas as crianças, já a partir de 2022, a construção de uma rede pública de creches, medidas que PS e PSD afastam e acabam por recusar. Soluções que assegurem uma vida digna e de qualidade aos mais idosos, que assegurem o aumento das pensões e das reformas sem deixar reformados para trás, a perder poder de compra e assegurando o fim das penalizações e a garantia da reforma por inteiro com 40 anos de descontos.
Soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde de um caminho que levará à sua destruição se nada se fizer para fixar profissionais, valorizar os seus salários e carreiras, aumentar o investimento que garanta a todos, em todo o país, o acesso em tempo útil à consulta, ao exame, à cirurgia, ao médico e enfermeiro de família. Sim, camaradas e amigos, cada um de nós se deve interrogar o que teria sido da população face à pandemia se não tivesse existido o Serviço Nacional de Saúde. Os serviços privados não deram contribuição. O Serviço Nacional de Saúde salvou muitas vidas, a demonstrar que agora é tempo de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Soluções para garantir às populações serviços públicos de qualidade, com uma distribuição equilibrada pelo território nacional, para combater as desigualdades e assimetrias de desenvolvimento entre o litoral e o interior, entre a cidade e o campo. Soluções que passam por assegurar uma efetiva regionalização. PS e PSD, mais uma vez, em tempo de campanha eleitoral e para ganharem votos, vêm às populações do interior falar outra vez, mas só por um bocadinho, só em campanha eleitoral, falar de regionalização que depois, instalados no poder, nunca quiseram nem querem fazer. Foram estas soluções e estas respostas aos problemas nacionais que o PS não quis dar e que o PSD não dá nem nunca dará. Atiraram com o país para as eleições, o PS e o Presidente da República, com o aplauso do PSD, porque querem fugir à ação e ao condicionamento do PCP e da CDU, que nos últimos anos permitiram assegurar avanços que o PS só viabilizou porque isso foi obrigado e agora quer ter as mãos livres para fazer o que sempre fez, quando se encontrou de mãos livres para levar a água ao moinho do grande capital, encaminhando para aí milhões de fundos comunitários, desbaratando mais uma oportunidade para investir no país e na resposta aos problemas e dificuldades do nosso povo. Nestes tempos de campanha eleitoral, não vão faltar as tentativas de vender gato por lebre, de ocultar e iludir responsabilidades pela situação do país, como não vão faltar as manobras e operações de chantagem. Pois bem, este é o tempo para lembrar que cada voto na CDU é um voto que conta, como nenhum outro, para impedir a maioria absoluta que o PS ambiciona e também para impedir o regresso do PSD sozinho ou com os seus apêndices atrelados ou ainda de mão dada com o PS. O voto na CDU contou muito, contou como nenhum outro para iniciar o caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Os trabalhadores e o povo português sabem que o PCP nunca desperdiçou nenhuma oportunidade para melhorar as suas vidas. O voto na CDU contou decisivamente para a reposição dos salários e de outros direitos roubados, como os feriados, os complementos de reforma, para a reposição do direito ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal. Contou para o aumento do salário mínimo nacional, ainda que aquém do necessário. O voto na CDU contou decisivamente para o fim dos cortes nas pensões e o seu aumento extraordinário em 5 anos consecutivos a 1.800.000 reformados e pensionistas. Contou para a valorização do abono de família e outras importantes prestações sociais. O voto na CDU contou para o alívio do IRS sobre os rendimentos do trabalho, designadamente os mais baixos rendimentos e intermédios, com a redução das taxas e a criação de 2 novos escalões, com o alargamento do mínimo de existência, bem como a eliminação da sobretaxa. O voto da CDU na CDU contou decisivamente para assegurar a gratuitidade dos manuais escolares nos 12 anos de escolaridade obrigatória, para a redução do valor das propinas no ensino superior. O voto na CDU contou para a redução das taxas moderadoras na saúde,
para o alargamento da contratação de médicos e enfermeiros e para a redução de custos com os medicamentos. O voto na CDU contou para a redução dos preços de energia, que não foi mais longe, porque o PS se juntou ao PSD para impedir. Contou para o apoio às micro, pequenas e médias empresas, para a redução do IVA na restauração e a eliminação do pagamento especial por conta. O voto na CDU contou de forma decisiva quando, na fase mais aguda da epidemia, houve que garantir salários por inteiro aos trabalhadores em layoff, assegurar a proteção social aos mais afetados pelos impactos da Covid-19 e adotar medidas de emergência que se colocaram ao Serviço Nacional de Saúde. Este é um caminho que nos orgulhamos e que os trabalhadores e o povo, estamos certos, não esquecem. O voto na CDU contou e conta como nenhum outro, para construir um futuro melhor para o nosso povo, para abrir e percorrer os caminhos de uma política alternativa, uma política que dê prioridade às soluções dos problemas nacionais que a política de direita acumulou. Uma política alternativa que reclama um governo capaz de concretizar, com todos os que deem prioridade às soluções que a situação exige. É dessa política alternativa que o país precisa. É essa perspectiva da alternativa que a CDU corporiza. Aos trabalhadores e ao povo, aos jovens, aos reformados, aos agricultores, aos micro, pequenos e médios empresários, a todos os que sentem que é possível termos um país mais justo e mais desenvolvido, queremos dizer que mesmo em tempos difíceis como os que vivemos, há razões para ter confiança e esperança. Com o reforço da CDU é possível responder aos problemas do país. É essa resposta que pode trazer estabilidade à vida dos trabalhadores e do povo. É dessa estabilidade que precisamos. Não da falsa estabilidade das maiorias absolutas que, como a história rapidamente se transforma num inferno de instabilidade na vida de quem trabalha. Os trabalhadores, o povo e o país contam com a CDU para, com a máxima determinação e confiança, assegurar a resposta e soluções que a situação exige e, por isso, está nas mãos de cada um contribuir para acender essa centelha de esperança num futuro melhor, por melhores salários e pensões, pelo emprego, pelos direitos até direitos, pela saúde e pela educação, pelo direito a produzir em defesa dos nossos setores produtivos, pelo direito ao desenvolvimento, pela coesão do território, pelo aproveitamento pleno das potencialidades e recursos do país e das suas regiões, pela soberania nacional. Dia 30 de janeiro é o momento para cada um dizer se é este o sentido do avanço e da conquista que quer dar força votando na CDU. Travaremos esta batalha com confiança, sim. Certos que a CDU contará sempre com a convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a difícil situação atual. Mas atenção, a convergência que a CDU defende é determinada pela resposta aos problemas nacionais e não pelas ambições do poder por que outros se movem. A política que o país precisa e a convergência para lhe dar suporte tem no reforço da CDU a condição principal para a sua concretização. Convergir na resposta concreta aos problemas. É essa a determinação da CDU. É isso que é necessário. Construir soluções é essa a garantia que os trabalhadores e o povo encontram na CDU. É essa reconhecida ação do lado dos trabalhadores e do povo, em defesa dos seus direitos, que somam razões de apoio à CDU na hora em que cada um decide do seu futuro. Sim, os portugueses que querem ter a certeza que o seu voto é para fazer avançar o país apenas têm um voto seguro que o garante. O voto na CDU. Sim, este é um voto que conta e contará como nenhum outro para abrir um horizonte de esperança na vida deste país. Camaradas e amigos, sabemos o terreno que pisamos. Conhecemos as dificuldades do nosso partido, da CDU, aqui no distrito de Bragança. Mas nunca por nunca ser, este povo e neste povo
existiram sempre homens, mulheres e jovens capazes de fazer frente às dificuldades, não baixar a bandeira, continuar a lutar por um distrito melhor e mais desenvolvido. E vocês têm essa responsabilidade. É que o voto na CDU significa isso mesmo. É dar a esperança de que é possível aqui em Macedo de Cavaleiros, aqui em Mirandela, aqui em Bragança, neste distrito inteiro tão grande, com tanta potencialidade e tanto abandono, pois então, estimados camaradas e amigos, tenhamos confiança. E vocês representam um sinal de resistência, porque dá força, lembrando sempre que as causas nunca morrem enquanto existir quem as defenda. Vocês defendem-nas. Viva a CDU!